mãezinhas que perderam filhos, gente que perdeu um ente querido. É um dia de cada vez. Tem dia que são melhores, tem dia que são piores. Tem um dia que você levanta e tá tudo bem, mas tem aquele dia que você está arrastando. Tem aquele dia que você não consegue levantar da cama. E isso serve tanto para as pessoas enlutadas como as pessoas que lutam diariamente com as tristezas, com as mazelas que nós temos nesta vida. Eu, muitas vezes, quando eu me sinto decaindo assim em tristeza, porque eu sou humana, então algumas vezes você acorda um pouco borocochô, como a gente chama, né? E eu percebo logo em seguida que se eu não levanto, se eu não vou lá pentear o cabelo, se eu não vou tomar uma xícara de café, se eu não luto, né, para levantar, e eu acho que eu acabo me entregando. E o ideal é não se entregar. Quando você se entrega, você não está se entregando à saudade daquele ente que você sente. Ali não é uma entrega à saudade, é uma entrega à tristeza. E não é isso que seu ente quer, não é isso que seu filho quer, não é isso que sua mãe quer, não é isso que seu esposo ou sua esposa quer. Não é sua entrega à tristeza. Ele não pode ser reconhecido e conhecido apenas pela tristeza do desencarne. Eu falava com a mãezinha no telefone há poucos dias que vocês não podem deixar a memória dos entes queridos de vocês serem lembrados apenas pelo desencarne. Ah, fulano que foi de câncer, fulano que foi de Covid, fulano que foi de suicídio. Acaba que a gente, nesse ritual de dor que a gente processa dentro de nós mesmos, nós acabamos vinculando eles à causa morte, ao tipo da morte, à data da morte, e não é isso. Eles precisam ser lembrados pelo que eles são, pelos que eles foram e são na sua vida. Você lembra do seu filho pelo sorriso dele, pelo cheiro dele, pela forma que ele ia para a escola, pela forma que ele escutava as músicas dele, ou que ele reagia, ou as roupas que ele usava até acabar, ou aquela roupa que você dizia, tira, vai lavar porque você usa a mesma roupa. Enfim, você precisa fazer a memória deles uma memória boa, uma memória afetiva. O que você se entrega não é a saudade, você não se entrega à saudade. A saudade, ela não te requer, você se entrega à tristeza. E isso não é bom para você, não é bom para ele. Mas olha, isso são teorias de uma fala de alguém que, graças a Deus, nunca perdeu um filho ou nunca perdeu um ente assim muito próximo. Mas saibam que eu lido com os entes de vocês todos os dias. Eu lido com todos esses entes desde pequena, desde 7 anos mais ou menos. Então eu tenho uma experiência de vida, eu não tenho uma experiência de morte. Quando vocês me falam muito sobre a morte ou muita tristeza da morte, eu de fato não conheço essa tristeza da morte, porque eu lido com vida, né? Eu lido com vida. Eu nunca vi um morto, nunca conversei um morto, nunca. Esse é realmente um pretexto. Quando a gente se apega à causa morte, o motivo da morte, a dor da morte, é um pretexto que a gente usa para continuar vivendo, para continuar naquele buraco que a gente está. A gente precisa lutar para sair. Eu não estou dizendo que é fácil, eu não estou dizendo que é rápido, eu não estou dizendo que vai ser no estralar dos dedos. Não é isso que eu estou dizendo, eu estou dizendo que é necessário. Eu estou dizendo que é bom para você, é bom para o seu ente. E eu dizia para essa mãezinha, eu dizia, olha, eu não vou fazer uma evocação do seu filho, trazer seu filho para conversar comigo, pela maneira que você está. Eu vou causar um mal muito maior ao espírito que está em luta do que um bem. Vou causar um mal muito maior do que um bem. Então, é até difícil a comunicação quando a família aqui, quando quem fica aqui neste plano está muito desolado, sem conseguir ver a luz no fim do túnel. Você precisa conseguir ver isso, você precisa conseguir aprender a conviver e a viver com isso. Seu ente querido vive, ele está vivo, ele trabalha, ele cultua, enfim, faz tudo que ele fazia aqui de uma forma mais plena, de uma forma mais verdadeira, de uma forma mais bondosa. Então é assim que deve ser. E aí eu pensando nisso hoje de manhã, a gente falando sobre a questão do trabalho em centros espíritas, em centros religiosos, em igrejas, enfim, em qualquer tipo de trabalho. Mas olha só, não tinha sentido você deixar o encarnado, aquelas pessoas que estão próximas a vocês e que você vê
que você consegue pegar e você consegue ajudar. Porque muitos de nós não conseguem ajudar desencarnados porque não tem nenhum tipo de mediunidade nesse sentido, ou então não são médios videntes, não veem, não enxergam, então eles pouco podem fazer por ali, além de uma oração. Então não faz sentido você perder a oportunidade de ajudar alguém que você vê, que você toca e que muitas vezes você passa por eles, né? Você passa por eles e finge que não vê. São os invisíveis da rua, os invisíveis da favela, os invisíveis dos lugares menos favorecidos e você finge que não vê. Então, assim, não faz sentido você esperar que todos esses encarnados sofram todas as mazelas possíveis nesse planeta, sem você dedicar uma ajuda sequer, esperar eles desencarnarem para poder tratá-los. Porque você está tratando uma coisa que você poderia estar ajudado enquanto encarnado, né? Muitos desencarnados são sofredores, se tornam sofredores também pela vida que tiveram aqui nesse plano, nesse momento, nessa encarnação. A vida não é fácil, muitas vezes não é. E não adianta eu vir aqui querer romantizar apenas com a teoria e dizer todo mundo passa o que tem que passar. Sim, é verdade, todo mundo passa o que tem que passar, mas necessariamente não tem que passar sozinho e sem ajuda. Deus deixou nós, os irmãos, para ajudarmos uns aos outros, amai-vos uns aos outros. E quem ama tenta tornar a vida melhor, quem ama tenta apaziguar, quem ama tenta carregar um pouco da cruz daquela pessoa com você. A força que ainda te resta, você tenta ajudar. Então não faz sentido para mim que a gente deixe os encarnados a mercê, sem nenhuma ajuda possível, e aí a gente espera eles desencarnarem para poder ajudar os desencarnados. É isso que eu tentei explicar. 70% dos centros espíritas do Brasil, do mundo, são dedicados quase que exclusivamente aos trabalhos mediúnicos que são para os desencarnados. Poucos de nós se dedicam também à caridade material aos encarnados. E não é só a caridade material da cesta, da fralda, não é isso. É também a caridade material de oferecer um sorriso, de oferecer uma conversa, de oferecer um ombro. Enfim, muitas nós não dedicamos isso. Então, o que eu quis dizer é que o trabalho mediúnico deve, pode e tem que ser aliado ao trabalho material. Eu, da minha parte, não consigo diferenciar, não consigo dividir, não consigo separar o meu trabalho mediúnico do trabalho da caridade. Se eu faço um e não faço outro, eu me sinto inteiramente incompleta e sinto que vou falhando na minha missão. Então, Mayra, não estou falando aqui por nenhum outro líder religioso, ou líder do espiritismo, ou líder de qualquer que seja a igreja, estou falando pela Mayra, consciente que sou, estou falando que eu não acredito em trabalho mediúnico que não ande de mãos dadas com trabalho material, porque eu não acredito que nós devemos esperar os encarnados sofrerem todas as mazelas para depois esperar ele desencarnar para lidar com ele enquanto espírito, porque ele sofreu tudo aquilo e enquanto ele estava aqui, nós não ajudamos, tá bom? Então, eu não acredito. Eu acho que esse trabalho tem que ser andado de mãos dadas. Nunca fiz em separado e provavelmente nunca farei em separado. Há pessoas que vão concordar, há espíritas ortodoxos que não vão concordar, porque eles lidam com a doutrina como se fosse apenas um livro codificado e que deve decorar e aplicar apenas aquele livro ali, que nada diz respeito, é seguir a codificação e ponto. E não é só assim. Acima da codificação vem as verdades, vem os ensinamentos de Jesus Cristo. E Jesus Cristo nos ensina que a fé sem obras é morta, como Tiago falou, que a caridade está acima de tudo. E nós, no codificador, lá quando fez a codificação, ele disse que sem caridade não há salvação. Ele não disse apenas a caridade mediúnica, ele disse todo o tipo de caridade. Então, eu acho que a gente às vezes coloca as doutrinas, coloca as religiões, coloca os ensinamentos de líderes acima de um único que você não pode. Porque você adora somente a Deus, adorar somente a Deus. Deus acima de tudo. Depois vem Jesus Cristo, depois vem nossos espíritos evoluídos, amigos, nossas falanges amigas que nos auxiliam e assim por diante. Mas
Acima de tudo, Deus, os ensinamentos de Deus, os ensinamentos deixados pelo nosso irmão Jesus Cristo, os exemplos deixados por vários espíritos evoluídos que passaram aqui nessa terra. Enfim, é nisso que eu acredito. E foi essa mais ou menos a linha que eu quis tratar. Então eu, Mayra, não acredito em trabalho mediúnico que não se alia ao trabalho material. Porque eu não acho certo, eu não acho que há uma conexão quando você espera as pessoas desencarnarem para ajudar, tá bom?